Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos para mais um dia, mais uma aula, mais um encontro. Antes de começar, como de costume, peço para vocês me confirmarem se está tudo ok aí com áudio e com vídeo. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos para mais um dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Enzo. Enzo, vou resolver o PPL 2023 no sábado, né? A benção, Nicole. Show, galera, show. Beleza. Então vamos lá, pessoal, olha só. Tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí na live, tá? Vou só reforçar, né, tudo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Motivo das olheiras um pouco mais profundas hoje, já que fui dormir um pouco mais tarde. Eu já estou dormindo bem tarde, dormindo pouco, mas de ontem para hoje foi punk, preparando a aula de hoje à noite. É, Então, assim, esse evento começou faz 2 semanas, tá? Com a divulgação de dois aulões, um com tudo de probabilidade, tá? Então, quem tiver dificuldade com probabilidade, quiser uma aula com todos os tópicos de probabilidade para o ensino médio, essa aula foi divulgada, tá? É, Depois eu divulguei a resolução do Enem 2023 das questões mais fáceis para as mais difíceis, de acordo com a TRI, tá? Essas duas aulas, cada uma delas teve mais ou menos 4 horas e alguma coisa, por isso que eu já divulguei bem antecipadamente, né? Para que vocês tivessem tempo de ver essas aulas. Tem uma galera me pedindo aula de combinatória. Eu optei por não fazer aula de combinatória, apesar de ser o tópico que eu mais gosto, porque tem uma playlist aqui no canal de combinatória. Então, se tiver alguma dúvida em combinatória, dá uma conferida lá na playlist que tem todos os principais tópicos de combinatória, tá? Semana passada não tivemos atividade, e nessa semana a gente começou oficialmente esse evento, né, o Rumo aos 900 mais, com aulas pela manhã de teoria barra exercícios e pela noite de estratégia de prova, tá? Então, segunda-feira, a gente teve pela manhã uma aula de logaritmos, né? Começou com propriedade de potenciação, exponenciação, depois fomos para log. De noite, uma aula sobre questões modelo do Enem, tá? Coloquei lado a lado várias questões parecidas, né, que aparecem ano após ano e que tem a ver com a ideia da matriz de referência das habilidades e competências. Terça-feira, anteontem, pela manhã, a gente teve uma aula de matemática financeira com foco na antecipação de pagamento, né? Então a gente falou bastante de valor presente e valor futuro, como é que você calcula o valor à vista de um produto que tem duas parcelas lá na frente. Resolvemos, acho que praticamente todas as questões dos últimos anos do Enem, 2017, 18, 23, tá? 19. E falamos de sistema de pagamento constante, que é a tabela Price, e sistema de amortização constante. De noite, a gente fez uma aula sobre os distratores, uma aula fundamental para essa reta final, tá? Para vocês ficarem atentos aos principais erros, né, que o examinador espera que você cometa. Ontem pela manhã, a gente teve uma aula de funções trigonométricas, não foi uma aula ao vivo, foi uma aula gravada, porque eu estava dando aula presencialmente ontem. É, De noite, uma aula de cálculo mental aplicado ao Enem. E hoje a gente vai ter essa aula de geometria analítica, tá? De manhã. Hoje à noite, uma aula com vários conteúdos que eu ainda não divulguei, nem mesmo no meu Instagram, tá? Alguns deles eu falo nas minhas palestras ou em algum aulão e tal, mas eu vou me aprofundar bastante na TRI de uma maneira que vocês provavelmente nunca viram outro professor falando. Eu, pelo menos, nunca vi, tá? Outra pessoa falando sobre a TRI. A gente vê muito falando sobre dificuldade do item, né? Acerte os fáceis e os intermediários, só depois os difíceis e tal. Mas a TRI vai muito além da dificuldade do item, tá? E isso é um pouco do que eu vou discutir hoje. Essa é uma aula que ela é importante para todos os alunos, mas ela é fundamental para quem está ali perto dos 40 acertos, tá? Ou objetivando, né, algo perto dos 40 acertos, beleza? Essa vai ser a aula de hoje à noite. Amanhã pela manhã a gente vai ter o encerramento das aulas de teoria com funções quadráticas, é um tópico um pouquinho mais tranquilo, tá? Mas eu vou dar várias sacadas e formas de você agilizar algumas resoluções. Então, uma aula que eu também acho que vale a pena vocês assistirem. E no sábado, encerrando esse evento, tem a resolução do Enem PPL 2023. Vou resolver o caderno cinza, está na ordem da prova do caderno cinza. Devo reservar mais ou menos 2 horas para a resolução dessa prova, 2 horas e pouquinho, tá? E depois é isso, tá? Encerramos o evento e aí depois é só descansar para a prova, beleza? Fora isso, o material do Enem 495, tá? O material
com as questões separadas por habilidade, ordenadas em ordem de dificuldade, ainda está disponível no meu Instagram, tá? Basta me mandar uma mensagem na DM Enem495, deixei o link também lá na minha bio, caso vocês queiram usar. Tem o material de Ciência da Natureza na mesma linha, que são 8 anos de prova. Esse material é pago, custa R$ 49,00. Também está o link lá na minha bio, caso tenha interesse. E eu e meu irmão, a gente divulgou semana passada um aplicativo, né, para vocês fazerem simulações com as notas, tipo, quantos acertos você teve, quais foram as notas nos anos anteriores. A gente está constantemente atualizando esse aplicativo, tá? Chama MicroApp, com o professor Fredão, né, um aplicativo voltado lá para os dados dos microdados do Enem. Também está no link da bio, tá? Quem tiver interesse, e também estou colocando algumas coisas lá no meu canal de transmissão no Instagram, beleza? Tudo isso gratuito. A única coisa que é paga é o material de Ciência da Natureza, tá? Do Enem 360, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de Geometria Analítica, tá? O cansaço acho que já está batendo por aí, tá? Reta final, últimos dias, já começa a bater aquela ansiedade, né, aquele nervosismo e tal, querendo só que chegue logo a prova, que a gente comece logo. Então, eu tô na mesma, tá? Então, hoje eu vou ser até um pouco mais objetivo, eu não vou ficar passando tanto pela teoria, eu vou abordar a teoria dentro dos exercícios, tá? Mas no material que vocês receberam lá no grupo do evento, tem toda a teoria destrinchadinha, bonitinha, vocês conseguem ver isso por lá, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos começar a nossa aula. E a gente começa aqui a nossa aula de geometria analítica, tá? Falando do plano cartesiano, né? Aprendendo a localizar o que é um ponto do plano cartesiano. Então, sempre quando a gente fala num ponto do plano cartesiano, a gente diz que esse ponto ele tem uma abscissa, que é o valor do x, tá? O valor do eixo horizontal, e a gente tem uma ordenada, tá? Que é o valor do eixo vertical. É literalmente uma projeção ortogonal, uma projeção formando 90 graus no eixo horizontal e uma outra no eixo vertical, tá? Uma forma, né, uma maneira mnemônica de vocês decorarem isso, que é bem legal, para quem ainda confunde abscissa com ordenada, eu costumo chamar isso aqui de abscissa, tá? Então, a abscissa é uma maneira de você associar a abscissa ao x, beleza? Caso você precise dessa nomenclatura, tá? Bom, a primeira coisa que é fundamental vocês saberem em geometria analítica é calcular a distância entre pontos. Tá? E existe uma fórmula para isso. Você pode calcular a distância do ponto entre dois pontos A e B como sendo a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, tá? Que é o delta x quadrado mais delta y quadrado. Mas, galera, vocês vão ver que essas fórmulas em geometria analítica você não precisa decorar, tá? Por exemplo, distância de ponto a ponto é Pitágoras. Tá? Então, se você quer calcular a distância desse ponto A até o ponto B, basta você fechar aqui um triângulo retângulo e calcular esse comprimento, que é a diferença entre as ordenadas, esse outro cateto, que é a diferença entre as abscissas, e por meio de um Pitágoras você consegue calcular aquela distância do ponto A até o ponto B. Beleza? E um outro detalhe, esse não tão cobrado no Enem, mas que pode ser importante, é você calcular o ponto médio de um segmento. Então, o ponto médio do segmento nada mais é do que a média entre as abscissas e a média entre as ordenadas daquele determinado ponto. Então, vamos ver isso na prática, tá? Aqui na questão 1. Então, deixa eu abrir aqui uma página para a gente ganhar um espacinho. E vamos ver na prática isso acontecendo nessa questão 1, que pede para a gente calcular o perímetro e as coordenadas dos pontos médios dos lados dos triângulos cujo vértice... do triângulo, na verdade, ficou errado aqui, cujos vértices são os pontos A00, B46, C7 e 1. Tá? Então, olha só, o primeiro ponto é a gente identificar onde esses pares ordenados estão localizados no plano cartesiano. Tá? Então, eu vou fazer aqui um esboço do plano cartesiano. E, galera, essa dica, tá? Ela é fundamental. Vou até mudar aqui o template, ficar um template mais agradável aqui, porque a gente vai precisar. Tá? Essa dica ela é fundamental para a geometria analítica, que é você fazer um esboço razoável da situação do problema. Não precisa ser um esboço perfeito, não. Mas um esboço razoável da situação do problema, muitas vezes te ajuda a resolver o problema com muito mais tranquilidade, até usando geometria plana. Você muitas vezes não precisa usar geometria analítica se você fizer um bom esboço e conseguir perceber algumas características lá na hora da prova. Então, vou começar desenhando aqui nosso plano cartesiano. Tá? Então, tem aqui o eixo Y e o eixo X. Tá? E os nossos pontos são
três pontos. Tem o ponto A, que tem par ordenado 0, 0. Então, o ponto A está aqui. Ele é a origem do nosso plano cartesiano. Tem um outro par ordenado que está no 4 e 6. Então, eu vou pegar aqui o 4 no x e o 6 lá no y. Tá? E aí, você vai ter aqui o ponto B tem abscissa 4 e ordenada 6. Então, o ponto B vai estar aqui. Tá? E o ponto C ele está no 7 e 1. Então, 7 está aqui e 1 está aqui. Beleza? Então, o ponto C tem abscissa 7 e ordenada 1. Beleza? Então, esse é o nosso triângulo. A gente está interessado em trabalhar com esse triângulo aqui. Beleza? E ele quer saber, nessa questão, o perímetro desse triângulo e as coordenadas dos pontos médios dos lados desse triângulo, tá? Então, vamos começar pelo perímetro. Tá? Como é que a gente vai calcular o perímetro? Bom, o perímetro ele vai ser dado pela soma dos comprimentos de AB mais BC mais AC, tá? Ou CA, beleza? E aí, para cada um deles, eu vou olhar para um triângulo específico, beleza? Por exemplo, para calcular o comprimento AB, eu posso inserir essa medida nesse triângulo retângulo que está aqui, ó, certo? Então, esse triângulo retângulo, eu vou marcar ele aqui de rosa. Estou olhando para esse triângulo retângulo. Ó, tá? Olhando para esse triângulo retângulo marcado aqui de rosa, a gente consegue calcular. Então, vou colocar aqui só para ficar claro, ó, que eu estou olhando para aquele triângulo rosa ali. A gente consegue calcular o segmento AB. Por quê? Porque basta você fazer um Pitágoras ali. Você vai ter que AB ao quadrado, que é aquela hipotenusa ao quadrado, nada mais é do que esse cateto que é 6 ao quadrado, mais o outro que é 4 ao quadrado. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí, daqui, você tira que o AB ao quadrado é 36 mais 16. Isso aqui vai dar 52, tá? E aí, o valor do AB vai ser a raiz de 52. Raiz de 52 não é um valor exato, não tem problema, tá? 52 você pode fatorar, ele vai dar 4 vezes 13, e aí o 4 sai da raiz, isso aqui fica 2 raiz de 13, beleza? Esse é o comprimento do AB, tá? Para calcular o comprimento do BC, eu posso olhar para esse triângulo retângulo que é formado aqui, ó, beleza? E aí faço a mesma coisa, faço um Pitágoras, tá? Nesse triângulo, a gente vai ter um cateto aqui que tem medida 5 e um outro cateto que tem medida 3, beleza? Então, aqui já vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, esse triângulo, a gente vai ter aqui o BC quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daqui eu tenho BC quadrado é igual a 25 mais 9, que é igual a 34. E aí, o comprimento do BC vai ser a raiz de 34, que não tem como melhorar, porque a fatoração é 2 vezes 17, beleza? Então, vai ficar a raiz de 34. E, por fim, para calcular o comprimento do segmento AC, eu faço um Pitágoras no triângulo que está aqui embaixo, tá? Então, vou fazer esse aqui pintado de laranja. Então, tem esse outro triângulo aqui pintado de laranja. Olhando para esse triangulinho laranja, a gente vai ter que o AC ao quadrado nada mais é do que 1 ao quadrado, que é esse cateto aqui ao quadrado, mais o 7 ao quadrado. Beleza? Então, mais 7 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 mais 49, que é 50. Logo, a gente vai ter aqui um comprimento do AC, que vai ser a raiz de 50. 50 é 25 vezes 2, o 5 sai da raiz, e aí fica 5 raiz de 2. Logo, o perímetro desse triângulo vai ser a soma dos lados. Tá? Então, o perímetro vai ser igual a 2 raiz de 13, mais a raiz de 34, mais o 5 raiz de 2. Beleza? Bom, isso aqui é para calcular o perímetro. Para calcular o ponto médio, como não é algo tão relevante para o Enem, eu vou calcular só um deles, tá? Para a gente seguir, tá? Depois para as próximas questões. Então, olha só, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto médio do segmento AB, beleza? Então, M é o ponto médio de AB. Então, esse aqui é o ponto médio de AB, beleza? Se o M é o ponto médio de AB, então eu consigo calcular o par ordenado dele, que eu vou chamar de xm, ym, por meio das médias das abscissas do A e do B e das ordenadas do A e do B.
Traduzindo, eu vou ter aqui que o xm vai ser a abscissa do A mais a abscissa do B dividido por 2, enquanto a ordenada do ponto médio vai ser a ordenada do A mais a ordenada do B dividido por 2. No caso da abscissa, isso aqui vai ser 0 mais 4 sobre 2, então isso aqui vai dar 2. Tá? Então, a abscissa é 2. E no caso da ordenada, a ordenada do A também é 0, a ordenada do B é 6, e aí 0 mais 6 sobre 2 é igual a 3. Então, o par ordenado desse ponto M, que é o ponto médio, é o 2 e 3. E daria, inclusive, para você chegar nessa conclusão por meio de semelhança de triângulos. Você poderia traçar aqui essa altura, tá? E aí você poderia ver que, como isso aqui é ponto médio, e você traçou aqui um ângulo formando 90 graus, né? Um segmento que forma 90 graus, então esse segmento é paralelo a esse. Como passa pelo ponto médio, isso aqui na verdade é a base média desse triângulo aqui com base medindo 6. Então, se isso aqui vale 6, isso aqui vai valer 3, né? Ou faz a semelhança, 6 está para esse comprimento, assim como 4 está para esse comprimento, beleza? E aí você vai chegar na conclusão de que esse comprimento aqui é 3 e esse comprimento aqui é 2, beleza? Logo, a abscissa é 2 e a ordenada é 3, que foi o que a gente encontrou aqui. Tá? Mas não vamos estender muito nisso não, porque ponto médio é uma coisa que não é tão relevante lá para o contexto do Enem, beleza? Aí agora vamos para a nossa primeira questão Enem do dia, tá? Uma questão do Enem 2019, tá? Que teve dificuldade 698,1, tá? Então, olha só. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor do que ou igual, vou marcar isso aqui, então, ó, e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência, beleza? Ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, então se eles estiverem numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato, que é chamado de match, beleza? O usuário P define que um raio de abrangência deve ter medida de 3 km, então o usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km, ou seja, ele só vai se relacionar com quem tiver a 3 km dele. Então, vou até fazer uma pausa aqui para a gente começar a interpretar isso no plano cartesiano, por quê? Onde que estão os pontos desse plano cartesiano que distam 3 km do ponto P, tá? Que é essa pessoa que está aqui. Ora, um desses pontos está aqui, ó, tá? No par ordenado 0 e 3. O outro está aqui no par ordenado 3 e 0. Ambos estão a uma distância de 3 km dele. Mas não só esses, né? Na verdade, o que descreveria aqui no plano cartesiano seria uma circunferência de raio 3 centrada justamente naquele ponto P, beleza? Então, originalmente, esse seria o raio de abrangência daquele indivíduo P, de tal forma que esse raio que está aqui fosse um raio de 3 quilômetros, beleza? Veja que ele não vai conseguir se relacionar com ninguém, né? Porque as pessoas aqui estão no Q, R e S, tá? Então, vamos continuar a leitura. Esse usuário P, ele decide ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui eu tenho 5 bares, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Sabe-se que os usuários QRS, que são esses 3 aqui, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. Então, eles têm as mesmas características, né? os mesmos desejos. Assim. Então, é possível que eles deem match, desde que eles estejam no mesmo raio de abrangência um do outro. Tá? E aí, os usuários QRS, eles definiram como raios de abrangência, respectivamente, 3 km, 2 km e 5 km, beleza? Então, olha só, o usuário Q, que definiu aqui 3 km, ele vai ser capaz de se relacionar, tá,
com alguém que estiver numa região, tá? Que tenha uma distância menor do que ou igual ao raio de abrangência. Então, vale a circunferência, tá? Então, no caso do Q, ele vai se relacionar com qualquer pessoa que esteja aqui, ó, tá? Deixa eu só centrar aqui no Q. Pronto, centralizei aqui e aí vou aumentar aqui agora. Pronto. Então, veja que o Q, aparentemente, ele vai se relacionar com qualquer pessoa que esteja em qualquer um daqueles bares, desde que o raio de abrangência da outra pessoa também satisfaça aquilo, beleza? No caso do R, ele já vai ter um raio de abrangência menor. O R ele tem um raio de abrangência 2, tá? E o S vai ter um raio de abrangência 5. Então, galera, no fundo, a grande sacada dessa questão para você resolver rápido era você perceber que que o limitador aqui no caso é o R. Bastava você perceber isso. Por quê? Porque no caso do R, o raio dele, e aí eu vou até apagar aqui o do Q, o raio dele é 2. Se o raio dele é 2, essa circunferência ela vai estar centrada aqui no R e vai ter um raio 2. Veja que com esse raio 2, a única possibilidade de bar que a pessoa que está em R vai se relacionar é com as pessoas que estão naquele bar 1, beleza? Então, a pergunta que foi feita aqui foi a seguinte, ó, deixa eu só especificar aqui que o raio dele é 2, né? Então, no caso do R, o raio dele vale 2 quilômetros. Então, o que ele pediu? Ó? Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente? Ora, o R, se você fizer a conta aqui, ó, isso aqui é uma unidade de medida, é 1 quilômetro, certo? Então, a distância do R para o bar 1 é raiz de 2, que é menor do que 2. Então, de fato, o bar 1 satisfaz a condição. Mesmo que você não tivesse desenhado essa circunferência bonitinha, tá? Daria para perceber que essa distância é maior do que 2. Por que é maior do que 2? Porque isso é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem um cateto 2 e o outro 1. E a hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Então, com certeza, essa distância daqui para cá é maior do que 2. A mesma coisa para o ponto 4. Daqui para cá também vai ser maior do que 2, porque aqui é 2 e aqui é 1. A mesma coisa para o ponto 2, porque aqui é 2 e aqui é 2, logo a hipotenusa é 2 raiz de 2. E pior ainda para o ponto 5. Logo, a única coisa que você tem que confirmar é se o usuário P se deslocar para o ponto 1, ele vai estar no raio de abrangência do Q, do R e do S? E outra, o Q, o R e o S vão estar no raio de abrangência do P? Veja que você não precisa fazer isso, porque basta você perceber que a única possibilidade é o bar 1 por conta do R. Acabou. A resposta correta é a letra A, tá? Mas, se você estiver inseguro com isso, aí você faz um teste. Joga esse indivíduo P para o bar 1, beleza? E aí, se você jogar o indivíduo P para cá, com certeza a distância daqui para cá é menor do que 3, tá? Daqui para cá também é menor do que 3 por Pitágoras, porque isso aqui vale 1, isso aqui vale 2. Então, por Pitágoras, isso aqui vai ser raiz de 5, que é menor do que 3. E no caso do S, vai dar exatamente 3, então não tem problema, tá? E o P está no raio de abrangência do R, também vai estar no raio de abrangência do Q, porque o raio de abrangência do Q é uma circunferência de raio 3, e o S tem um raio de abrangência que é 5. Beleza? Então, com certeza, lá no bar 1, o P também vai estar no raio de abrangência do S. Logo, a resposta correta só pode ser a letra A. Tudo bem, galera? Mas vocês concordam que dava para matar muito rápido, percebendo que o único bar que está no raio de abrangência do R é o bar 1? Então, a única possibilidade seria essa? Beleza? Se percebeu isso, acabou. Acabou a questão. Você fez ela em segundos. Show. Então, beleza. Fera, seguindo. Aqui agora, eu vou passar bem rapidamente por essa parte, tá? Eu vou usar essa questão para poder falar um pouco melhor disso. Eu optei por deixar aqui algumas definições de equação da reta, tá? Do que é uma reta crescente, que é o alfa maior do que 0, menor do que 90, então o coeficiente angular é maior do que 0. Decrescente, o coeficiente angular é menor do que 0, e a gente está olhando para esse ângulo que está formado aqui. Como que você calcula essa inclinação dessa reta? O que a gente chama de equação reduzida e equação geral da reta, que dá para você fazer usando a ideia de matrizes, tá?
Mas eu não vou focar nisso, tá? Eu vou focar na resolução de maneira mais prática dessa questão 3 do Enem PPL 2021, beleza? Eu vou resolver essa questão de duas formas, tá? Eu vou começar resolvendo. Vou até colocar ali em cima. Vou começar resolvendo da maneira convencional e mais segura para a maioria. Depois eu vou resolver da maneira que eu resolveria, que eu acho mais rápido de resolver, tá? Então, qual é a maneira convencional de resolver uma equação, de encontrar, né, a relação dessa equação aqui? Deixa eu até agora tirar esse template, que vai me atrapalhar, vai ficar muito poluído. Tá? Então, vamos lá, olha só. Nessa questão, ele fala que a escala de temperatura de Lillie, que é graus D, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas de Lille, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas da escala Celsius e dessa nova escala está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Então aqui tem o ponto A, ponto B, essa reta representa a relação entre a temperatura em Celsius e a temperatura em de Lille. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Galera, primeira maneira de resolver esse problema, tá? Sempre que você tem uma reta que você quer descobrir a equação dessa reta, você pode montar um sistema. Por quê? Porque a equação dessa reta é sempre da forma y igual a x mais b, beleza? É sempre dessa maneira, y igual a ax mais b. Que nesse caso, quem está fazendo o papel do y é o D, é a temperatura D, então vou chamar isso aqui de D. E quem está fazendo o papel do x, porque está no eixo das abscissas, é a temperatura em Celsius, que a gente vai chamar de C. Então, na verdade, essa é a expressão que eu quero encontrar. Veja que essa expressão tem duas incógnitas, A e B, beleza? C e D não são incógnitas, são variáveis. O C é a variável independente que você coloca na função e o D é a resposta que você tem, tá? Então você não quer descobrir D e C. D e C são os valores que você joga e tem como resultado nessa função, tá? O que você quer descobrir é o A e o B. Então, se você tiver dois pontos quaisquer, você consegue resolver essa questão. Por quê? Porque esse primeiro ponto que está aqui, ó, por exemplo, ponto A, ele tem par ordenado 0 e 150. E o ponto B, ele tem par ordenado 100 e 0. Ora, se eu tenho um par ordenado, que é o A, que é 0 e 150, e eu tenho um par ordenado B, que é o 100 e 0, o que eu tiro de informação do primeiro par ordenado? Eu tiro que quando o C é 0, o D é 150. Ou seja, eu tenho que 150 é igual a A vezes 0 mais o B. Veja que daqui eu já mato o valor do B. O B é 150. Claro que o B é 150. Por quê? Porque o B da equação da reta é sempre o valor que intercepta o eixo y, o eixo vertical. Então, sempre que você olha para a equação dessa reta e vê que o ponto de interseção foi dado, ele automaticamente é aquele valor do B, por esse motivo que a gente acabou de verificar aqui, tá? E sabendo disso, você tem agora, então, que a função ela é descrita dessa forma, ó. D é igual a A, que multiplica C, mais o B, que é 150. E aí, pelo outro ponto, 100 e 0, quando você jogar o 100 no lugar do C, o D vai ser 0. Logo, você vai ter aqui 0 é igual a A vezes 100, mais o 150. Daqui, eu passo 150 subtraindo, tá? Passo 150 subtraindo para a esquerda, e eu vou ter menos 150 é igual a 100A. E aí, dividindo aqui o 100, eu vou ter que o A ele vai ser igual a menos 1,5, beleza? Logo, a nossa função pode ser descrita dessa forma, ó. O D é igual a menos 1,5C mais 150, tá? Só que veja que a resposta que ele quer aqui pra gente tem o D e o C de um mesmo lado, e do lado da parte direita, né, do lado direito da equação, tem apenas o termo independente. Então, como é que eu faço para ajustar isso para o formato da resposta? Eu jogo o menos 1,5 para a esquerda, e aí vai ficar D mais 1,5C é igual a 150, e por fim eu multiplico por 2 para tirar esse número decimal que está aqui, e aí vai ficar 2D mais 3C é igual a 300. E aí 2D mais 3C igual a 300 é o que está na letra D de dado. Tá?
Nesse caso, foi tranquilo até que a gente não precisou fazer o sistema porque a gente já tinha o B. Agora, se ele te desse dois pontos meio aleatórios aqui, tá? Você não teria o B de cara, você teria que lidar com o sistema, mas é super tranquilo, tá? Agora, a forma como eu faria na hora da prova é um pouco diferente, beleza? Eu faria o seguinte: de cara, eu já sei que o B é igual a 150, beleza? Então eu já sei que esse B aqui é o 150, tá? Isso aqui só pode ser o meu B. E o meu A, ele está relacionado a esse ângulo que está aqui de fora, ó, beleza? Então, o meu A é a tangente desse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de alfa, beleza? Então, a tangente desse alfa é o meu A. Só que esse alfa, ele não está inserido no contexto de um triângulo. Mas eu tenho um ângulo aqui dentro, que é o beta, que tá, beleza? E se eu olho para esse beta, a tangente dele, tangente desse beta é o 150 dividido pelo 100, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E isso vai dar exatamente 1,5. Quando você divide 150 por 100, vai dar 1,5. E existe uma característica de ângulos que são suplementares, que somam 180 graus, que a tangente de um é sempre o negativo da tangente do suplemento dele. Logo, se essa tangente deu 1,5, a do alfa, que é o que eu quero de fato, só pode ser menos 1,5. Mas eu nem penso no lance do suplementar. O que eu penso é o seguinte, cara, essa reta é decrescente. Ela tem que ter um coeficiente angular negativo. Então eu vou calcular o coeficiente angular do triângulo aqui de dentro e vou colocar o negativo e acabou. Então eu vou saber aqui que como esse beta teve uma tangente 1,5, o meu alfa vai ter uma tangente que é igual a menos 1,5. E aí pronto, eu matei, encontrei aqui o valor do A, encontrei o valor do B, já cheguei direto nessa expressão que está aqui. Beleza? E uma outra forma, como comentaram aqui que também é muito boa, é você testar valores, tá? Bem lembrado. Você pode testar valor. Tipo, joga o zero aqui, por exemplo, no lugar do D. Ora, se você jogar o D igual a zero, você tem que ter uma temperatura em graus Celsius que é igual a 100. Aqui deu 100, aqui não. Aqui não, aqui deu 100 e aqui não. Então você ficou em dúvida entre a letra A e a letra D, beleza? Agora, joga a temperatura Celsius zero. Se você jogar o Celsius zero, 2D igual a 50 vai dar um D, 2D igual a 100 vai dar um D igual a 50. Então não pode ser essa. E aqui vai dar um D igual a 150, só pode ser a letra D. Ótima forma de resolver também, beleza? Show, galera. Seguindo, então, agora que todo mundo entendeu várias formas de resolver essa questão 3, né? Equação da circunferência, tá? Galera, equação da circunferência é outra. Pode resolver por matriz também, Lara, sem problema. Se você prefere, pode, não tem nenhum problema não, tá? Equação da circunferência é outra fórmula que é desnecessária. Você não precisa necessariamente decorar. Por que você não precisa decorar? Porque vamos lá. Como é que você calcula? Eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui uma outra página, né? Adicionar página. Olha só. Como é que vocês podem calcular? E aí deixa eu mudar o template aqui de novo para facilitar a visualização. Depois eu tiro, que eu fico agoniado com esse tanto de traço aqui. Como é que eu posso calcular, por exemplo, fazer aqui um plano cartesiano. Tá? E aí digamos que eu tenho um centro aqui. Tá? Vou colocar esse centro aqui em 4. 4 não, aqui é 5 e 4. Tá? E vou colocar aqui uma circunferência que tenha raio, sei lá, raio 3, talvez. Então, raio 3. Pronto, beleza? Então, tenho aqui uma circunferência centrada no 5 e 4 e ela tem um raio valendo 3, beleza? 3 unidades de medida. Pouco importa a unidade aqui. Galera, para você chegar na equação dessa circunferência, basta que você pegue esse ponto, generalize ele, então ele tem uma abscissa que é x, tá? Então vou colocar aqui uma abscissa x, olha eu falando abscissa, abscissa x, ordenada y, tá? E aí, para você calcular a fórmula dessa circunferência, a equação dessa circunferência, basta você olhar para esse triângulo que foi formado aqui, ó. Beleza?
Porque olhando para esse triângulo que é retângulo, tá? O que você pode dizer a respeito da hipotenusa dele? É 3. Quem é a abscissa dele? A abscissa não, um dos catetos. É a diferença aqui das ordenadas y e 4. Então, se esse comprimento todo é y e essa partezinha é 4, esse cateto que está aqui vai ser y menos o 4. E esse outro cateto vai ser a diferença do x para o 5, ou seja, x menos 5. E acabou. Fazendo Pitágoras agora, você vai ter que x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Beleza? Então, você não precisa necessariamente decorar essa fórmula, tá? De maneira geral, o que a gente tem aqui, tá? Se você quiser generalizar, tá? Então, generalizando, tá? Seja uma circunferência, tá? De centro x0, y0 e raio r, tá? O que você tem como equação dessa circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Agora, precisa decorar essa fórmula? Não, você pode fazer por Pitágoras, beleza? Mas se você não tem dificuldade em decorar fórmulas, então tranquilo, decore essa fórmula que é chamada de equação reduzida, tá? E tem uma outra forma, que é a equação geral da circunferência, que é essa aqui, que é basicamente o desenvolvimento desses quadrados, tá? E aí você acaba chegando nessa expressão que está aqui, beleza? Então assim, galera, olha só. De maneira geral, o que a geometria analítica faz? A geometria analítica, ela é a junção da geometria com a álgebra. Então a gente diz que a geometria analítica, ela geometriza a álgebra ou ela algebriza a geometria, beleza? Então, no contexto de equação de circunferência, o que é fundamental vocês saberem? A geometrização da álgebra e a algebrização da geometria. Ou seja, ele vai te dar uma circunferência, vai te dar os pontos e o raio. É importante você saber algebrizar, você achar a equação daquela circunferência. E o contrário também é verdadeiro. Dada uma equação que você identifique como sendo uma equação da circunferência, você tem que ser capaz de, a partir dela, achar as informações daquela circunferência. Quem é o centro e quem é o raio. Beleza? Então é isso que a gente vai treinar agora nas próximas questões. Beleza? Então, primeira questão, olha só, questão 4. Determine a equação reduzida da circunferência que tem centro em menos 1 e menos 3 e passa pelo ponto 3 e menos 6. Então, vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui, jogar aqui para baixo, para a gente poder resolver. Então, olha só. Aqui. Então, menos 1 e menos 3, deixa eu até mudar um pouquinho aqui para ficar melhor. 3 e menos 6. Tá, porque o eixo... Vou jogar ele mais aqui para baixo, né? Porque os dois ali são negativos. Beleza, então olha só. A gente tem aqui o centro da circunferência, tá no par ordenado menos 1 e menos 3. Então tá aqui, ó, menos 1 e menos 3. Então esse é o centro da circunferência, esse é o ponto C. Tá? E ela passa, né? A circunferência passa pelo ponto P, que é o 3 e menos 6. Então o 3 está aqui e o menos 6 está aqui embaixo. Beleza? Então, o 3 e o menos 6 está aqui, ó. Beleza? Então, esse ponto P é um dos pontos da circunferência que está centrada em C. Beleza? Galera, para achar a equação reduzida, o que você precisa? Ou para você achar a equação da circunferência, o que você precisa? Você precisa do centro, que a gente já tem, e precisa do raio. Como que eu vou descobrir o raio nessa situação? Ora, o raio vai ser a distância desse centro até um dos pontos da circunferência. Um dos casos aqui é o próprio ponto P, beleza? Então, veja que isso daqui vai ser o raio, e esse raio, ele está contido aqui num triângulo, que é esse triângulo retângulo aqui, ó. Vai ser esse triângulo que eu vou usar, ou até melhor, vou usar o outro ali que vai ficar melhor. Vou usar esse triângulo aqui, ó, para poder calcular o valor daquele raio. Então, veja que nesse triângulo, tá, um dos catetos, que é esse daqui da direita, ele vale 3 unidades, porque está indo do menos 3 até o menos 6. Então, ele vale 3.
E esse outro cateto que está aqui vale 4, porque está indo do menos 1 até o 3. Ora, se um cateto é 3 e o outro é 4, quanto que vale o nosso raio? Pensando lá em Pitágoras, naquele triângulo pitagórico. É 3, 4, hipotenusa 5. Beleza? Logo, o nosso raio aqui é 5 por Pitágoras, né? Ou pelo triângulo pitagórico. E aí, como você tem agora uma circunferência, tá? Então, você tem uma circunferência. Então, circunferência de centro em menos 1 e menos 3 e o raio valendo 5, então a fórmula vai ser x menos o menos 1 ao quadrado mais y menos o menos 3 ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado, que é o 5 ao quadrado. Ou seja, a sua resposta seria x mais 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 25 ou 5 ao quadrado. Tanto faz. Beleza? Bom, essa é a questão 4. E aí vamos lá para a questão 5, que agora é o contrário. Ele está te dando a equação geral de uma circunferência e pede para você determinar o centro e o raio. Tá? Então agora ele não te deu a circunferência, ele já te deu a álgebra e pede para você identificar as características geométricas, né, daquela circunferência. Beleza? E assim, galera, tem duas maneiras, tá, de vocês pensarem nisso. A maneira como eu aprendi quando eu estava no ensino médio era literalmente decorando essa fórmula aqui, tá? Então, uma maneira de você resolver, e aí fica a critério de vocês qual que vocês gostam mais, tá? A primeira maneira para a gente resolver é decorando essa fórmula. Então, vou colocar aqui, ó, primeira maneira de resolver, tá? Quando você decora essa fórmula e você olha para essa que você tem aqui em cima, tá? Então, você tem que x ao quadrado mais y quadrado menos 6x mais 8y menos 24 igual a zero. Esse menos 6, ele vai te fornecer o valor do A, tá? Que o A, aqui nesse contexto, é a abscissa do centro. Então, aqui você igualaria o menos 6x a menos 2ax, tá? Ou igualaria o menos 2a a menos 6, tá? De maneira mais direta. E se menos 2a é igual a menos 6, você tem que o A vale 3. Então, descobriu a abscissa do centro. No 8y, eu vou igualar o menos 2b ao 8. Beleza? Estou igualando menos 2b que acompanha o y ao 8 que acompanha o y. Logo, você vai ter aqui um b que vale menos 4. Tá? E por fim, você teria que pegar esse menos 24 e igualar a a quadrado mais b quadrado menos r quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 24. Só que o a é 3, então a quadrado é 9. O b é menos 4, então menos 4 ao quadrado, 16. Menos r ao quadrado vai dar menos 24. 16 mais 9, 25. Positivo, jogo para lá negativo, fica menos 25. Vou ter aqui que menos r ao quadrado vai dar menos 49. Então, r ao quadrado é 49. E aí o raio só pode ser igual a 7. Então, quem é o centro dessa circunferência? Ora, o centro dessa circunferência é o par ordenado 3 e menos 4. E o raio r vale 7. Beleza? Essa seria uma primeira forma de você resolver, desde que você decorasse essa expressão, tá? Uma outra maneira é você fazer um completamento de quadrados, tá? Que é a maneira como eu prefiro fazer hoje, tá? Então, como é que funciona o completamento de quadrados? Então, vou escrever isso aqui, ó. Segunda maneira, tá? Completando quadrados. Então, segunda maneira, completando quadrados. Tá? E aí aqui o que você vai buscar é sempre formar um trinômio quadrado perfeito. Então, olha só. Se eu tenho uma equação que é x ao quadrado mais y quadrado menos 6x mais 8y menos 24 igual a zero, eu vou primeiro trazer o menos 6x para cá. E aí vou escrever x ao quadrado menos 6x mais y quadrado mais 8y menos 24 igual a zero. Agora, eu vou reescrever aquele 6x como sendo menos 2 vezes x vezes 3, porque aqui eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, para completar o quadrado perfeito, eu tenho que lembrar que a mais b ao quadrado é sempre o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Então aqui eu tenho o x, que é o a, né, o primeiro termo, menos 2 vezes o x vezes o 3, falta o 3 ao quadrado, para eu completar aqui um quadrado perfeito, que é o x menos 3 ao quadrado. Fredão, não entendi. De onde é que você está tirando esse 3 ao quadrado? Tá? Por enquanto, ignore isso. Eu só coloquei o 3 ao quadrado ali porque eu precisava dele para completar aquele quadrado. Já já a gente vai ajustar, tá? E a gente vai entender como que a gente vai ajustar. Primeiro, eu completei aquele quadrado, x menos 3 ao quadrado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o y, tá? Eu vou pegar o y quadrado, o 8y é 2 vezes y vezes 4, tá? E se eu tenho que completar um quadrado, o que faltou aqui foi o 4 ao quadrado. Beleza? Porque eu já tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu fizer isso, eu acabo completando aqui o quadrado y mais 4 ao quadrado. Beleza? Fredão, ok, mas e aí? E agora? Como é que eu conserto isso daí que você colocou, tá? Veja aqui, ó. Esse x ao quadrado, ele está aqui. O menos 6x, ele está aqui. O y quadrado, ele está aqui. E o mais 8y está aqui. Beleza? Então, veja. Esse menos 24 é o que eu ainda não usei. Só que 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. E 9 mais 16 é 25. E o que tinha que aparecer de número aqui era menos 24. O que eu tenho que pensar? Ora, se está dando 25 e tinha que ter dado 24, o que eu posso fazer para poder consertar isso é subtrair 49 unidades, tá? Por quê? Porque ao subtrair 49 unidades, eu faço com que o 3 ao quadrado, que é 9, mais o 16, que está aqui, tá? Que vai dar 25, menos 49, isso aqui acaba virando o menos 24. Tranquilo? E aí agora, essa equação que eu tenho aqui, igualando a zero, é rigorosamente a mesma equação que eu tinha ali em cima, tá? Por fim, eu passo esse 49 somando lá para o outro lado, aí eu vou ter x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 elevado ao quadrado igual a 49, só que 49 é 7 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui é x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado igual a 7 ao quadrado, de tal forma que a minha abscissa do centro é o 3, a minha ordenada do centro é o menos 4, porque nessa forma de escrever a função é sempre x menos a abscissa e y menos a ordenada. Então, x menos 3 é o 3, que é a abscissa, e y mais 4 é como se fosse menos menos 4, tá? E aí, o b vai ser menos 4 e o raio vale 7. Tranquilo? Então, olha só, galera, vocês têm duas formas de fazer, tá? Tem essa daqui, que é meio que decorando essa expressão, que para alguns vai ser mais tranquila, porque se você tem facilidade para decorar a fórmula, de boa. Ou você vai ter que fazer esse completamento de quadrados, beleza? Hoje em dia eu prefiro esse caminho, mas em geral os alunos acham mais fácil esse daqui, porque é só decorar a fórmula, tá? Então fica a critério de vocês, tá? Qual que vocês preferem aí, beleza? Bom, galera, vamos lá então para a nossa questão 6, tá? Que é uma questão que envolve circunferências e retas, tá? Lá do Enem 2018, uma questão bem legal do Enem 2018, tá? Então, olha só, vou começar pelo comando, tá? Passando pelo ponto A, então, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Beleza? Então vamos lá, vamos entender o que ele quer nesse jogo aqui, ó. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta, então a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa
pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Galera, isso aqui vai ser fundamental, tá? Então, olha só. A equação que ele escrever da reta ou da circunferência tem que passar pelos pontos e também tem que passar pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação, então, se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, então, se for a equação de uma reta, cada ponto diferente da origem, então, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: A04, B44, C40, D22 e E0 e 2. Ele quer saber qual dessas equações vai fornecer a maior pontuação. Então vamos lá, galera, olha só. Vamos começar e eu vou ter que fazer alternativa por alternativa, tá? Então vamos começar por x igual a 0. Que equação é essa x igual a 0? Ora, a equação x igual a 0 é você pensar em todos os pontos do plano que tem a abscissa 0. Então, isso aqui corresponde ao próprio eixo y, tá? X igual a 0 corresponde ao eixo y, assim como y igual a 0 corresponde ao eixo x, beleza? Então, no eixo y, qual vai ser, ou quais vão ser os pontos que ele vai acertar? Ora, ele vai acertar os pontos A e E. E veja que satisfaz os critérios do problema, porque essa reta de equação x igual a 0, ela também passa pela origem do plano cartesiano. Então, tá perfeito, beleza? Se ele vai acertar os pontos A e E, então, essa daqui vai acertar os pontos A e E. Então, pontos A e E. Logo, ele vai ganhar 2 pontos. Por que ele vai ganhar 2 pontos? Porque quando é uma equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que é atingido vale 1 ponto, beleza? Então, nesse caso, ele ganha 2 pontos. Agora, se eu pegar o eixo x, quantos pontos ele vai ganhar? Nenhum. Por quê? Ele fala passando pelo ponto A. Então, veja, esse daqui nem passa pelo ponto A. Então, esse aqui não passa por A. Então, nem faz sentido eu calcular ele, beleza? Vamos para a próxima equação, e agora a gente entra nas equações da circunferência. x² mais y² igual a 16. Galera, isso daqui, na letra C, vou escrever aqui embaixo, ó, a letra C ela é equivalente a isso, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Ou seja, essa circunferência tem centro no par ordenado 0, 0, e ela tem um raio igual a 4. Tá? Então, que circunferência é essa? Vamos localizar ali no plano. Essa circunferência da letra C seria uma circunferência, deixa eu começar com uma pequenininha aqui, depois eu aumento. Então, essa circunferência ela estaria centrada na origem do plano cartesiano e teria um raio aqui igual a 4. Seria isso daqui, beleza? Aí você até pode pensar, bom, Fredão, então nesse caso, ele vai passar por A e por C, ele vai ganhar 4 pontos, né? Beleza, ele vai ganhar 4 pontos, tá? Agora, essa circunferência não é válida. Por que essa circunferência não é válida? Porque ele fala que quando ele for dar a equação da circunferência, a equação, seja da reta ou da circunferência, tem que passar pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Veja que essa que está centrada na origem, ela não passa pela origem, porque o centro não é um ponto da circunferência. A circunferência é o que está aqui por fora. Então, não passou pela origem, eu não vou contabilizar. Então, essa daqui, ela não passa pela origem. Então, não tem pontuação. Beleza? Porque o examinador poderia ter sido maldoso. Ele poderia ter feito que essa alternativa fosse a correta, mas não passou pela origem. Tá? Então, não passa pela origem. Então, não tem pontuação. A letra D, ela está centrada no 0 e no 2. Então, o centro dela está exatamente aqui no ponto D. Então, está aqui nesse ponto... Aliás, ponto D não, perdão. Está no ponto E. Tá? E como é igual a 4, esse 4 é o raio ao quadrado. Então, o raio vale 2. Logo, que circunferência é essa do D? Ora, a da equação que está ali na alternativa D é essa daqui. Beleza?
Essa equação dessa circunferência passa pela origem e pelo ponto A? Passa. Então essa é válida. Quais são os pontos que ela está acertando, distintos da origem? Ela está acertando os pontos A e D. Opa, então aqui passou pelos pontos A e D. Então aqui passa pelos pontos A e D. Só que a equação da circunferência dá 2 pontos para cada ponto atingido, exceto a origem. Então aqui ele vai ganhar 4 pontos. Então, por enquanto, a alternativa D é a correta, tá? E a letra E, por fim, eu posso enxergar como sendo x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. E aí o 8, ele equivale a quanto? O 8 ele equivale a 2 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Porque 2 raiz de 2, quando você elevar ao quadrado, vai dar 4 multiplicado por 2, que é 8. Ou, quando você tira a raiz quadrada do 8, o 4 sai da raiz como 2, mas ainda fica um outro 2 lá dentro. Tá? Por isso que é 2 raiz de 2. Então, quem é essa equação que está aqui? Bom, ela está centrada no 2 e 2. Então, tem o centro no par ordenado 2 e 2. E tem um raio que é igual a 2 raiz de 2. Galera, essa vai ser a alternativa correta, tá? Por quê? Porque essa circunferência, ela vai estar aqui, ó. Deixa eu só apagar isso. Beleza. Ela vai estar centrada no ponto D, tá? Que é o par ordenado 2 e 2. E veja que 2 raiz de 2, que é o raio dela, é a distância que você tem daqui para cá, tá? Do ponto B para o ponto D, porque isso aqui é 2 e isso aqui é 2, então esse comprimento é 2 raiz de 2. Daqui para cá também vai ser 2 raiz de 2, então daqui para cá é 2 raiz de 2. E daqui para o ponto A também vai ser 2 raiz de 2 pelo mesmo motivo. E também vai passar pela origem, porque daqui para cá também é 2 raiz de 2. Então veja que essa circunferência está centrada no D e ela vai ter aqui um raio 2 raiz de 2, passando ali pelos pontos A, B, C e pela origem do plano cartesiano. Logo, como passa pelos pontos A, B e C, nesse caso, e também passou pela origem, então, valendo 2 pontos para cada, ele vai ganhar 6 pontos e a alternativa correta, letra E. Tudo bem essa questão? É difícil, Igor. Tinha uma dificuldade de 795, né? Tá? Então é uma questão que ela caminha pro difícil mesmo. Não, Lucas, a dos bombeiros não vai ter hoje não. Senão ia travar muito a live. Mas tem a resolução dela no canal aqui, tá? Ela é de 2018. Então basta procurar as resoluções de 2018 que tem ela aí, beleza? Show. Então vamos lá. Seguindo, tá? Galera, para a gente começar a finalizar aqui, tá? A gente tem mais algumas questõezinhas. Eu vou passar um pouco mais rápido depois aqui por elas, tá? A gente tem uma coisa que geralmente é cobrada, assim, geralmente não, vai, mas já foi cobrada algumas vezes no Enem, que são situações como essa daqui, ó, tá? Em que você quer definir uma região do plano cartesiano, e quando você vai definir uma região no plano cartesiano, não é uma equação que define aquela região, é uma inequação, é o menor do que ou igual a, beleza? Ou maior ou igual, tá? A mesma coisa apareceu nessa questão aqui do Enem, segunda aplicação em 2016. Ele queria definir essa região do plano a partir de inequações, beleza? Então, uma coisa que vocês têm que ficar atentos, não é tão comum, mas já apareceu no Enem 2018 e apareceu depois, antes, na verdade, no Enem, segunda aplicação em 2016. E, galera, qual que é a ideia de você trabalhar com inequações, tá? Quando você olha, por exemplo, para essa reta aqui, tá? Quando você olha para essa reta que está aqui de azul, tá? Então, essa reta, a equação dessa reta vai ser y é igual a menos x sobre 2 mais 3. Porque o coeficiente linear é o 3 e o coeficiente angular, usando aquela lógica que eu falei no começo da live, pego a tangente desse ângulo, 3 sobre 6, que é 1 meio, e aí coloco o sinal negativo, então vai dar menos 1 meio.
E se você pega e passa esse 2, né? Vou multiplicar toda essa equação por 2. Tá? Então vai ficar 2y é igual a menos x mais 6. Tá? Eu fiz 2 vezes y, 2 vezes menos x sobre 2 simplificou e ficou menos x, e 2 vezes 3 é o 6. E depois eu jogo tudo para o lado direito, tudo para o lado esquerdo, eu vou ter x mais 2y menos 6 é igual a 0. A equação dessa reta eu poderia escrever assim, mas eu também poderia escrever assim, beleza? Só que nesse caso da figura eu não quero a reta em si. Eu quero definir esse semiplano, ou seja, qualquer ponto que esteja abaixo dessa reta. E para definir qualquer ponto abaixo dessa reta, não é a igualdade que vai valer. O que vai valer é uma desigualdade, beleza? Que nesse caso seria o menor ou igual. Se eu colocasse aqui o maior ou igual, eu estaria olhando para toda essa região que está acima daquela reta, tá? Uma lógica parecida pode ser utilizada para parábola, para circunferência. Então, por exemplo, digamos que eu tenha essa parábola aqui, ó. Essa parábola ela é definida por essa expressão. Y é igual a x² menos 5x mais 6. Então, todos os pontos dessa parábola satisfazem a igualdade, satisfazem aquela equação. Se eu quisesse essa região que está aqui, tá? Então, eu estou querendo todos os valores de y que são maiores do que ou iguais a essa parábola. Ou seja, essa região que está aqui de roxo seria eu pegar aquela minha equação, tá? Só que fazendo com que o y fosse maior do que ou igual àquela expressão. Ou seja, eu teria aqui o y maior do que ou igual a x² menos 5x mais 6, tá? Porque, por exemplo, se eu pego aqui e calculo para o 4, na parábola eu vou achar um valor ali para o y, mas eu quero que esse valor seja maior. Então, eu estou pegando tudo que está aqui acima, ou seja, tudo que está na parte superior dessa parábola vai ser representado com o maior ou igual. Se eu quisesse a região abaixo dessa parábola, teria que ser o menor do que ou igual. E algo similar acontece com circunferência, tá? Por exemplo, se aqui fosse uma igualdade, quem seria essa circunferência aqui, ó? X menos 2² mais y menos 3² igual a 16. Pelo que a gente viu na parte de circunferência, isso aqui tem um centro em 2 na abscissa e 3 na ordenada. Esse é o centro da circunferência. E como 16 é 4², então o raio vale 4. Só que isso é para igualdade. Então, esses pontos aqui do limite da circunferência são os valores da igualdade. Então, tudo que tiver dentro tem que ter um valor aqui menor do que ou igual àquele raio ao quadrado, porque as distâncias vão ser menores do que o 4. E tudo que tiver aqui fora, você poderia representar com uma desigualdade do tipo maior ou igual. Beleza? Então, para vocês entenderem um pouco melhor isso, a gente vai fazer 3 questões agora. Essa do Enem PPL 2015, tá? Depois, essa daqui do Enem 2018 e depois a gente vai fazer essa do Enem segunda aplicação 2016. E depois a gente volta e passa rapidamente pelas outras questões e aí a gente finaliza. João, eu tô indo rápido, tá? Nessa parte, porque foi o que eu comentei no início da live, tá? Eu não quero focar tanto na parte teórica, eu quero mostrar na prática, resolvendo a questão, aquela parte teórica, beleza? Por isso que eu passei meio rápido, tá? Agora na resolução eu acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo, beleza? Então olha só, essa questão do Enem PPL 2015, tá? Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Então aqui está uma rua movimentada, aqui outra, a origem está aqui. Nesse desenho, as ruas têm as suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área. E a medida de seu lado é a unidade do sistema. Então, cada quarteirão é esse quadradinho que está aqui. Beleza? Suponha... Não, aqui. A seguir, há uma representação dessa situação em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro. Tá? Então, aqui você tem estabelecimento A, o B, o C e o D. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo estabelecimento que se encontre num ponto
cujas coordenadas satisfaçam essa inequação. Então, olha só, nosso foco nessa questão é trabalhar com essa inequação, beleza? A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são apenas. Então vamos lá, galera, olha só. A gente acabou de fazer uma questão parecida com essa daqui, só que para equação, não para inequação. Então vamos fazer isso de novo. Ó. E aí eu vou fazer do método decoreba, tá? Que é mais rápido, ao invés de completar quadrado. Então, menos 2x menos 4y menos 31. Eu vou igualar isso aqui a zero. E aí o que a gente viu lá é que isso daqui é menos 2x0, que é a coordenada a abscissa do centro. Se isso é menos 2, então a abscissa do centro é 1. O menos 4, que está aqui, ele é o menos 2y0, que é, nesse caso, 2. Então, a ordenada do centro é o 2. E essa partezinha que é o termo independente, ele é o x0 ao quadrado mais o y0 ao quadrado menos o r ao quadrado, beleza? Isso aqui vai ser igual a menos 31, tá? Isso é lá daquela fórmula decorada, tá? E aí isso aqui vai dar 1 mais 2 ao quadrado, 4, menos r ao quadrado igual a menos 31. Isso aqui é 5, passa para lá, vai ficar menos 5. Então, menos r ao quadrado vai ser menos 31 menos 5, que é menos 36. R ao quadrado é 36, logo o raio é 6. Se alguém tiver preferido aquela maneira do completamento de quadrados, tá? Daria para você fazer assim, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado, mais y quadrado menos 2 vezes y vezes 2 mais 2 ao quadrado. Só que isso aqui é 5, tem que dar menos 36, tem que dar menos 31, então faltam menos 36. E aí, isso aqui tudo é igual a zero. Daqui eu tiro x menos 1 ao quadrado, daqui eu tiro y menos 2 ao quadrado, e isso vai ser igual a 36, logo o meu centro é 1 e 2, e o meu raio é igual a 6. Beleza? Então, você pode descobrir isso tanto por aquela fórmula decorada, como pelo completamento de quadrados. Beleza? Bom, então vamos desenhar essa circunferência aqui, ó. Ela está centrada no 1 e 2, então 1 está aqui, 2 está aqui, tá? Então está aqui nesse pontinho. E o raio vale 6 unidades. Então, se o raio é 6, ele vai aqui até 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá em cima e até o menos 4 ali embaixo. Beleza? Se ele vai aqui do 7 até o menos 4, ó, quais são os estabelecimentos que conseguem ouvir aquele rádio? São todos aqueles que estão dentro da área de cobertura, são todos aqueles em que eu satisfaço o menor ou igual. Se é menor ou igual, isso é a igualdade, menor ou igual é tudo que está dentro da circunferência, maior ou igual seria tudo que estivesse fora da circunferência. Então, eu estou olhando para isso daqui tudo aqui dentro, tá? Estou olhando para toda essa região aqui, já que é o menor do que ou igual a. E aí, os estabelecimentos que conseguem ouvir o rádio são o A, o B e o C, mas o D não. Beleza? Então, a alternativa correta seria a letra D de dado. Tranquilo? A alternativa correta aqui seria a letra D. Tá? Bom, galera, perguntas aqui nessa questão que eu já sei que vão surgir, tá? Fredão, essa era a única forma de fazer? Não. E eu nem recomendo, tá? Eu só recomendo essa forma se você realmente domina essas ideias de geometria analítica. Mas mesmo que você domine, você não ia ter como fazer um desenho tão bonitinho como esse, né? Como é que você vai saber que vai dar exatamente 6, até onde que vai e tal? Então, assim, uma primeira alternativa, sem fazer o desenho, tá? Seria você descobrir o raio da circunferência, que é o 6. Se você descobriu que o raio é 6, você tem que pegar, e o centro, né, que também vai ser importante, você tem que calcular a distância do centro para cada um dos pontos, verificando se vai ser maior do que ou menor do que 6.
O C claramente é menor, porque vai dar 3. No caso do A, também é menor, porque vai estar num triângulo 2 e 4. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, isso aqui vai ser a raiz de 20. É menor do que 6, então está dentro da área de cobertura. O ponto B também, porque vai estar no triângulo 1 e 4. Então, é raiz de 17, que é menor do que 6. O ponto D, que está ali embaixo, ele está num triângulo aqui que tem catetos 5 e 5. 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado é 25, isso aqui vai ser a raiz de 50, que é maior do que 6. Então, ele foge daquele meu raio de cobertura, tá? Então, o ponto D não seria viável. Essa seria uma outra forma de fazer. E uma outra maneira, que talvez seja até a que vocês gostem mais, na verdade, é literalmente você testar cada ponto. Por quê? O ponto A, por exemplo, qual é o par ordenado dele? Ora, o ponto A, deixa eu até escrever isso aqui fora, né, para não poluir muito. O ponto A, o par ordenado dele é 1, 2, 3, 4, 5 na abscissa e 1, 2, 3, 4 na ordenada. Então, o par ordenado do A é o 5 e o 4. Ou seja, eu estou olhando para o x valendo 5 e para o y valendo 4. A minha pergunta é, esse par ordenado satisfaz essa inequação? Ora, testa. Joga aqui o 5 ao quadrado, joga aqui o y4 ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 4 vezes 4, menos o 31, e verifica se é menor ou igual a zero. Se esse resultado for de fato menor ou igual a zero, significa dizer que aquele ponto está dentro daquela região e vai ser menor do que igual a zero. Por quê? Isso aqui é 25. 4 ao quadrado é 16. Essa soma deu 41. Só que aqui é menos 10, aqui é menos 16 e ali é menos 31. Esse resultado é com certeza negativo. Se ele é negativo, significa dizer que o ponto A está dentro da região estabelecida por essa inequação. Beleza? E o ponto D? Vamos testar o ponto D. Bom, no caso do ponto D, ele tem um par ordenado que é 1, 2, 3, 4, negativo, e 1, 2, 3, negativo. Então, o D, ele tem um par ordenado menos 4 e menos 3. Então, o x é menos 4 e o y é menos 3. Vamos testar esse par ordenado aqui na inequação agora. Então, eu vou jogar menos 4 ao quadrado, mais o menos 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 4, menos 4 que multiplica menos 3 e o menos 31. Ora, isso aqui vai dar 16 positivo, isso aqui vai dar 9 positivo, isso vai dar 8 positivo, isso aqui vai dar 12 positivo. Essa soma com certeza vai superar o 31. Então, esse resultado aqui de verde é maior do que ou igual a zero. Então, ele não faz parte dessa região que está aqui. Então, o D não está na área de cobertura daquele sinal. E aí, se você fosse testando os valores para A, para B, para C e para D, você perceberia que o A estaria dentro da região de cobertura, o C e o B também, e o D não. E aí, a alternativa correta, letra D de dado. Faz sentido? Faz total sentido, Gabriela. Pegar os pontos mais extremos, né? Porque a partir deles você vai ter uma noção melhor, tá? Pois é, Thalia, depende, na verdade. É porque depende da prática, né? O que vai ser mais rápido. Tipo, para mim, o lance do completamento de quadrados é natural, assim, porque eu uso em várias áreas da matemática. Então, para mim é muito rápido perceber que o raio vai ser 6 e que o centro vai ser 1 e 2, tá? Mas existem questões em que não vai ser tão prático. E aí talvez eu partisse para esse outro raciocínio, tá? Bom, seguindo, galera, essa questão do Enem 2018, tá? Também é uma questão de dificuldade elevada, né? Tá ali perto dos 800. Então, olha só. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a figura. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencente aos naturais em naturais, tais que. O que ele está dizendo aqui, galera? O x é uma abscissa natural, o y é uma abscissa natural,
E ele quer representar todos esses pontos por meio de inequações. Como que a gente vai fazer isso? Ora, se eu pegar essa reta aqui, que eu estou colocando aqui de verde, essa reta ela tem equação y igual a zero, porque é o eixo x. O eixo x é aquele eixo em que todas as ordenadas valem zero. Então, se eu pego daqui para cima, eu tenho y maior do que zero. Beleza? Então, se eu pegar o y maior do que zero, eu estou pegando toda essa região que está aqui. Ainda não é isso que eu quero. Tá? Então, agora eu vou olhar para essa outra reta aqui. Ó. Que reta é essa? Essa reta é aquela em que o x é igual a 10, porque todos os pontos que estão aqui têm a mesma abscissa 10. Mas eu não quero essa reta. Eu quero essa reta e todos os pontos que estão para a esquerda dela. Ou seja, eu estou querendo pegar aqueles pontos que são menores, né, o x menor do que 10. Beleza? Só isso basta? Não. Porque mesmo que você pegue o y maior ou igual a zero e o x menor ou igual a 10, você está pegando todos esses valores aqui, ó, que a ordenada é positiva e que a abscissa é menor ou igual a 10. Ainda não é o que eu quero. Eu também tenho que limitar isso por meio dessa equação aqui, ó, que passa por esses pontos. Beleza? Que equação é essa? Bom, essa equação que eu marquei aqui de roxo é uma equação que a gente chama de equação ou reta ou função identidade, tá? Que é aquela em que a ordenada é igual à abscissa. Então veja que qualquer pontinho desse, o x vai ser igual ao y. 0, 0, 5, 5, 10, 10, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, enfim. Só que eu não quero a igualdade apenas. Eu quero a igualdade e tudo que está abaixo disso. Ou seja, eu quero os valores de y que são iguais aos próprios x, ou também aquilo que está abaixo dessa reta, que são os valores de y menores do que o x. Por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, ó, o y é 5 e o x é 7. Então, o meu y é menor do que o x. E agora eu vou ter que juntar essas informações em uma só. Então, veja, eu tenho que satisfazer três coisas. O x tem que ser menor do que ou igual a 10, o y tem que ser maior do que ou igual a 0, e o y tem que ser menor do que ou igual ao próprio x. Como é que eu reúno tudo isso? Como é que eu reúno tudo isso numa única inequação? Eu coloco que o y é maior ou igual a 0, menor do que ou igual a x, e por sua vez o x é menor do que ou igual a 10. Logo, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Tudo bem esse lance das regiões aqui na questão 8? Me digam aí se está ok. Então, tudo certo, beleza. Essa é mais de boa, show. Tá. Por que não a letra C? Boa, olha só, vamos fazer esse exercício. Olha só que legal, boa pergunta. Galera, vamos analisar o que cada uma dessas regiões representa. Vai ser um exercício legal. Olha só. X maior ou igual a 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 10, veja que tanto x quanto y estão restritos ao intervalo de 0 a 10, que seria esse quadrado. Só que nesse caso, o x seria menor do que o y. Então, eu estaria pegando essa parte aqui de cima. Ó. Essa região que está aqui seria a letra A. Beleza? Porque o x ele é menor do que o y. Tá? Essa região que está aqui, x maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, y maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, seria simplesmente eu pegar esse quadrado todo. Esse quadrado todo é que satisfaria a letra C. Então, isso aqui seria a letra C. Beleza? X mais y menor do que ou igual a 10, maior do que ou igual a 0, eu teria que pensar o seguinte. Quem é o x mais y igual a 0? É a mesma coisa que y igual a menos x. Então, eu estaria pensando nessa reta aqui. E quem é o x mais y igual a 10?
é o y igual a menos x mais 10, que seria essa outra reta aqui. Então isso aqui não teria nada a ver, porque eu estaria pegando todos os pontos que estão entre essas duas retas, entre essa e essa. Tá? Não tem nada a ver com a questão, estaria pegando toda essa região aqui. E o outro caso seria bem similar, só que para 20 e não para 10. Beleza? Show! Vamos pular a 9 e a 10 rapidinho, só para a gente não perder o pique dessas de região, tá? Vamos fazer essa da segunda aplicação lá do Enem 2016, beleza? Então, essa da segunda aplicação é a mesma pegada do que a gente acabou de resolver. Então, essa aqui eu vou fazer até mais rápido, tá? Olha só. Essa reta que está aqui, que eu vou pintar de verde, tá? Essa reta que está aqui, ó, tá? Se eu quero, vai ficar muito grosso aqui, né? Deixa eu pegar assim mesmo. Então, essa reta que está aqui, ó, beleza? Ela é equivalente a y igual a 9. Então, se eu quero pegar daqui para baixo, eu tenho que pegar o y menor do que ou igual a 9, beleza? Esse é um primeiro valor que você tem que satisfazer aqui. Outro, essa reta que está aqui, ó. Essa reta é o do x igual a 8. Então, quando você pega daqui para cá, você está pegando o x menor do que ou igual a 8, beleza? Então, o y tem que ser menor ou igual a 9 e o x tem que ser menor ou igual a 8. Aí você pega agora a equação dessa reta que está aqui. Bom, a equação dessa reta seria y igual a 9 sobre 4, então vai dar 9 quartos de x, e é só isso, porque passa pelo zero, então vai ser 9 quartos de x. Então, daqui para baixo seria o y menor do que ou igual a 9 quartos de x. E por fim, você teria aqui ainda essa outra daqui de baixo, tá? Que a equação da reta seria y igual a 3 oitavos de x, então 3 oitavos de x, logo daqui para cima seria o y maior do que ou igual a 3 oitavos de x, beleza? Então, essas desigualdades que a gente tem aqui, ó, seriam o y menor ou igual a 9, vou escrever todas elas aqui embaixo agora, y menor ou igual a 9, x menor ou igual a 8, y menor do que ou igual a 9 quartos de x e y maior do que ou igual a 3 oitavos de x. Beleza? Bom, simplificando não, né? Colocando nesses formatos que ele deu aqui, que é sempre comparando com menor ou igual a zero, essa daqui eu posso escrever, deixa eu escrever ali embaixo que está ficando sem espaço aqui, né? Então, colocar aqui, ó. Essa primeira, ela é 4y menor do que ou igual a 9x, ou seja, 4y menos 9x menor ou igual a zero. Então, essa é a primeira inequação ali. A segunda ficaria 8y maior do que ou igual a 3x, logo 8y menos 3x é maior ou igual a zero. Então, essa seria a segunda. A terceira seria o y menor ou igual a 9. E a quarta seria o x menor ou igual a 8. Beleza? Então, a alternativa correta aqui seria 4y menos 9x menor ou igual a zero, letra D. Aqui também está certo. E o y menor ou igual a 9. Então, a alternativa correta, letra E. Tranquilo? Mais ou menos a mesma lógica daquela outra, tá? E galera, eu fiz rápido aqui o lance do 9 quartos, tá? Mas o 9 quartos e o 3 oitavos é a tangente do ângulo, né? Que a gente fez lá na equação da reta. Então, esse ângulo aqui, cateto oposto é 9, cateto adjacente é 4. Então, 9 quartos. E o B vale 0, né? Porque passa pela origem. E a mesma coisa para esse de laranja. Aqui é 3, aqui é 8, 3 oitavos e o B é 0 porque passa pela origem. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Fechamos essa parte. Agora eu vou só fazer alguns comentários a respeito das outras questões, tá? Tem mais 3 questões só aqui. Essa aqui eu até estava em dúvida se eu ia colocar ou não, tá? Porque essa questão 6, ela
É mais de função quadrática e função afim e tal. Tipo, eu não vou perder tempo com ela, não. Ela é bem tranquilinha, tá? Acho que ela é bem de boa. Tem o gabarito dela aqui no final. Vou fazer a questão 11 rapidinho. Depois a questão 10 eu vou comentar uma maldade que aconteceu aqui nela. E aí depois vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão 13. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, beleza? Então olha só que legal a questão 10. A questão 11, aliás, tá? Uma questão do Enem 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas, tá? Galera, um ponto que é equidistante de 3 pontos dados é como se você imaginasse esse triângulo e pegasse o centro da circunferência circunscrita, é o que a gente chama de circuncentro, tá? Centro da circunferência circunscrita, porque daqui você teria R, R e R. Mas você não precisava saber disso para poder resolver essa questão. Bastaria você pensar o seguinte, ó. Um ponto que parece razoável seria esse ponto que eu vou chamar de ponto D. Por quê? Porque ele equidista claramente do A e do B, já que são 20 unidades daqui para cá, 20 unidades daqui para cá. O problema é o ponto C. Não tem como equidistar do ponto C, porque daqui para cá é 10, daqui para cá é 30. Com certeza isso aqui vai ser maior do que 20, tá? E aí, uma lógica que você poderia utilizar é a ideia da mediatriz. O que é a mediatriz? Se você pegar a reta que passa por A e por B, a mediatriz é a reta perpendicular a AB, passando pelo ponto médio. Que aí, qualquer ponto dessa reta mediatriz vai ser equidistante de A e B, por congruência de triângulo, tá? Então, se não pode ser o ponto D, necessariamente tem que ser um ponto que está nessa mediatriz da reta AB. Tá? E aí, bastaria você testar, jogar esse ponto D aqui para cima, que você mataria a questão. Por quê? Porque veja que agora, essa distância do ponto A ao ponto D, do ponto B ao ponto D e do ponto C ao ponto D, em todos esses 3 casos, é a diagonal de um retângulo que tem dimensões 20 por 10. Não precisaria ter feito nenhuma conta de distância de ponto a ponto, nada disso. Era só você perceber que esse comprimento, essa distância de C a D, é a diagonal de um retângulo 20 por 10, e esse mesmo retângulo aparece aqui embaixo, tá? E também aparece aqui para os pontos B e D. Tranquilo? Então, com certeza, essa distância é igual a essa, que é igual a essa, logo o ponto D tem que estar no par ordenado 50 e 30, e aí a alternativa correta é a letra E. Tá? Então dá para fazer bem rapidinho usando ideia de geometria plana mesmo, né? Sem ter que ficar jogando 1000 fórmulas de distância de ponto a ponto, algo do tipo. Beleza? E galera, para fechar agora, 2 questõezinhas, uma mais punk e uma outra um pouquinho mais tranquila, tá? Essa questão 10 foi uma questão que foi a primeira prova que eu fiz como candidato lá em 2014, e na época eu fazia mestrado com outros professores de matemática. E uma dessas professoras, fazia mestrado comigo, também fez a prova do Enem como candidata. Naquele ano eu errei uma questão e fiquei com a nota máxima, porque a questão que eu errei acabou sendo desconsiderada pela TRI. E essa minha amiga professora errou 2 questões. Uma das que ela errou foi justamente essa questão que está aqui, porque ela é muito maldosa. Ela tem um detalhezinho nela que é punk de você perceber, tá? E ela não percebeu, deixou passar isso batido. Não só ela, como vários bons alunos, né, enfim, que eu tinha na época. Mas estou citando o caso dela para vocês verem que é um tipo de detalhe que até mesmo quem é professor, às vezes, no contexto da prova, deixa passar batido. Como eu deixei passar batido em 2018 o negócio de uma moda lá, enfim. Então, é uma questão muito difícil, tá? E olha só o que diz essa questão. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros, que é essa corda que está aqui.
A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal, ou seja, ela nunca chega nessa posição horizontal. Tá? O que parece uma informação meio tipo, beleza, por que eu vou usar isso? Ela é importante daqui a pouco. Tá? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, ou seja, essa trajetória aqui do assento do balanço, tá? No qual a origem está localizada no topo do suporte. Então, olha só, a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Tá? E o eixo X é paralelo ao chão do parque. E o eixo Y tem orientação positiva para cima, como já é de costume. Tá? A curva determinada pela trajetória do assento do balanço, então a curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Galera, olha só, vamos lá. Eixo Y, aliás, eixo X está aqui, passando pelo topo do suporte, tá? Vamos deixar aqui, pronto. Então, eixo X está aqui, passando pelo topo do suporte, paralelo ao chão do parque, e o eixo Y está apontando aqui para cima, beleza? E a origem do plano cartesiano é o próprio topo do suporte. Pessoal, todo mundo concorda que esse movimento que está sendo descrito aqui é um arco de uma circunferência centrada na origem e com raio 2? Então, o centro da circunferência é o par ordenado 0, 0 e o raio vale 2. Então, se eu tenho um centro que é o 0, 0, vou escrever isso aqui, ó. Se eu tenho um centro que é o 0, 0 e eu tenho um raio que é igual a 2, a equação dessa minha circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Beleza? X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Beleza? Bom, só que aqui ele está isolando o y, né? Então, o que os alunos fizeram foi isso. Y quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Jogo a raiz para o lado de lá, vai ficar a raiz de 4 menos x ao quadrado. E marco a letra E. E aí, quando sai o gabarito sai como letra D de dado, surpreendendo vários bons alunos, inclusive. Tá? E por que que o gabarito dessa questão é menos raiz de 4 menos x ao quadrado e não raiz de 4 menos x ao quadrado? Tá? Então, olha só. Vou desenhar essa circunferência numa página em branco aqui. Tá? Então, tenho aqui uma circunferência centrada aqui no 0, 0 e com raio 2, beleza? Então, vou colocar aqui raio 2. Pronto. Galera, olha só. Essa circunferência, a equação dela, deixa eu até colocar de outra cor, né? A equação dela é x ao quadrado mais y quadrado igual a 4, beleza? Porque o raio aqui vale 2 unidades, tá? Só que isso daqui não pode representar uma função. Por que isso não pode representar uma função? Porque numa função você não pode ter o mesmo x levando em dois y diferentes. Você fere um critério que é chamado de não ambiguidade. Tá? Você não pode ter ambiguidade em função. Então, isso não pode descrever uma função. Só que, se você pega só a parte de cima ou só a parte de baixo, aí sim você pode descrever funções. Então, olha só. Quando você isola esse y e que você chega em 4 menos x ao quadrado, na verdade, esse y seria mais ou menos o 4 menos o x ao quadrado. Porque quando você passa a raiz para o outro lado, tem que ter o mais ou menos. E o mais seria os valores de y que são... Espera aí que está muito grosso aqui esse traço. Deixa eu afinar aqui um pouquinho. Pronto. O mais seria essa parte aqui de cima. Porque nessa parte aqui de cima, o que a gente tem é todas as imagens sendo positivas. Então, essa parte de cima é que seria o y igual a 4, a raiz de 4 menos x ao quadrado. Já a parte de baixo, eu até poderia descrever como sendo uma função, porque agora eu não tenho o mesmo x levando em y diferentes, só que aí essa parte aqui de baixo seria a raiz negativa, seria menos a raiz de 4 menos x ao quadrado.
Porque quando está abaixo do eixo x, todas as ordenadas são negativas, tá? Então, voltando para a nossa questão, lembra que ele falou nessa questão que essa criança, deixa eu até passar aquela folha aqui para cima, né? Lembra que ele tinha falado que essa criança nunca atingiu a horizontal, a posição horizontal? Então ela está pendulando, ela está se movimentando só aqui na parte de baixo. Ou seja, essa parte do movimento dela está aqui, ó. E essa parte é parte de um gráfico dessa forma, com o menos a raiz, e não com mais a raiz. Porque todas as respostas estão abaixo do eixo x, beleza? Por isso que a alternativa correta não era a letra E, mas sim a letra D de dado. De boa? Deu para entender? Pedro, vale, na verdade, assim, isso eu estou falando em termos de função, né? Numa função, você não pode ter o mesmo x e dois y diferentes. Na circunferência, na equação da circunferência, pode, não tem nenhum problema. Show, galera. Para a gente terminar, então, tá? 3 minutinhos para vocês fazerem essa última questão, essa questão 13. Vou deixar ela aqui aparecendo, tentando aparecer por completo para vocês. Tá? Essa aqui fala de parábola, equação da circunferência e tal. Então, para a gente poder fechar, vamos resolver essa daqui, tá? Então, 2 minutinhos mesmo, tá? Para vocês pensarem e a gente já resolve. Ó, temos opiniões divergentes aí, né? Alguns falando letra E, outros letra D, outros letra B. Então vamos lá, galera, olha só, para a gente poder resolver, tá? Primeira coisa, para você poupar tempo, o quadrado formado por esses vértices, e o ponto 0, 0, eles são irrelevantes, porque todos os desenhos têm a mesma coisa, né? O ponto está na origem e os quadrados também estão nos mesmos lugares, beleza? Então, não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a circunferência e com a parábola, beleza? A circunferência, o primeiro distrator aqui mais óbvio e isso é bem comum em circunferência, é você esquecer que esse é o raio ao quadrado. Se você for muito seco aqui e pegar o raio 9, você vai cair na letra A ou na letra B, que são distratores, tá? Então tem que lembrar que essa equação é o raio ao quadrado, que é 9. Logo, o raio é igual a 3, beleza? Se o raio é 3, você já elimina essas duas e fica entre a letra C, a letra D e a letra E. Olhando para a parábola agora, ela tem um A negativo, é menos x ao quadrado. Então, a parábola que tem A negativo tem concavidade voltada para baixo. Eu já elimino a letra C, tá? Falta saber agora se essa boquinha que está para cima do ponto ou para baixo do ponto. E aí, eu vou escrever aqui para ficar mais simples, ó. Menos x ao quadrado menos 1, como é que eu posso enxergar essa parábola, tá? Se fosse x ao quadrado, seria algo assim, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, né? Se fosse x ao quadrado, seria algo assim, ó. Y é igual a x ao quadrado.
Menos x ao quadrado vai inverter, vai jogar aqui para baixo, menos x ao quadrado. E o impacto desse menos 1 é um deslocamento de uma unidade para baixo. Porque pensa, você tinha uma imagem que era menos x ao quadrado e agora você tirou 1. Então você vai pegar esse gráfico que tinha um vértice ali na origem e vai jogar uma unidade para baixo. Então a alternativa correta vai ser a letra E. E se você quiser ter ainda mais segurança de que é a letra E, testa valor. Né? Pega aqui, por exemplo, e joga o x valendo 0. Se você fizer o x igual a 0, você vai chegar no y que é menos 1. Onde que está o par ordenado 0 e menos 1? Está aqui ou está nessa outra? Está na letra D ou está na letra E? Bom, está na letra E. Logo, a alternativa correta só pode ser, de fato, a letra E. Galera, é isso, tá? Quem desenharia isso, né? Feio pra burro aquele outro aí. Bom, é isso que eu tinha preparado para hoje, tá? De geometria analítica. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que seja útil na prova, né? Geometria analítica, ela é muito característica de uma habilidade que é a habilidade 22, né? Que fala de conhecimentos algébricos, geométricos. Então, geralmente cai um item, no máximo 2 na hora da prova, tá? Como foi o caso lá em 2018. Mas espero que seja útil para vocês, né? Que vocês tenham relembrado ou aprendido alguma coisa aí na aula de hoje, tá? Como de costume, peço que vocês, se gostaram, deixem um like, deixem um comentário, seja aqui no chat ao vivo, seja no comentário mesmo do vídeo, tá? E espero encontrá-los na live de hoje à noite, tá? Uma das lives mais importantes dessa nossa reta final, desse nosso evento. É uma live que, como eu disse no começo, ela é importante para quem vai fazer o Enem e é super importante para quem está ali perto dos 40 acertos, beleza? Então fica o convite para vocês participarem da live de hoje. Aos que estiverem interessados no Mente Matemática já para 2025, a gente vai ter as turmas extensivas sendo abertas na semana que vem, tá? E a nossa promoção, né, da Black Friday, como, né, de costume. Então, a partir do dia 14 de novembro, a gente abre as vendas do nosso curso e fala um pouco mais disso a partir da semana que vem, passada a prova do Enem. Beleza? Valeu, galera. Tá? Um abraço, um bom restinho de manhã para vocês, uma boa tarde e nos vemos na live de hoje à noite. Tchau, tchau.